Passo então a palavra para a próxima palestrante, a professora Aida Carvalho, docente do Instituto Politécnico de Bragança. Espero que esta informação seja correta. E que tem investigação também nas temáticas relacionadas com a memória e, portanto, o seu enquadramento na sessão de hoje e, em concreto, com a cultura, turismo e património religioso, mas que hoje nos vem apresentar uma comunicação de teor um pouco distinto, como não poderia deixar de ser, dedicada também ao Douro e, em concreto, a uma área específica no Douro, o Val de Poa, e, portanto, nos vai falar dos reviews no Val de Poa. Muito Obrigada. bom dia, obrigada. Eu também preciso fazer aqui uma pequena correção. Eu, na verdade, também leciono no Instituto Politécnico de Bragança, mas atualmente exerço a função de Presidente do Conselho Diretivo justamente da Fundação Poa Parque. Portanto, isto é um bom sinal, de facto, como um ano, não é? De um ano a esta parte, isto é dinâmico, há aqui uma dinâmica. Então, obrigada a todos. Sem mais longas, vou passar justamente à apresentação, porque tenho noção que já estamos aqui com um tempo muito reduzido. Eu vou-lhes falar um bocadinho do que é estas reviews e as importâncias dos reviews para as instituições, nomeadamente, neste caso, para o Val de Poa e, em particular, para a Fundação Poa Parque. Nós sabemos que o turismo é, de facto, uma área vital, muito importante para a economia. Aliás, foi, de facto, a pandemia que ainda tornou ainda mais evidente esta importância desta atividade para um país como o nosso, e que, por exemplo, até 2019 as coisas estavam a ocorrer com ritmos de crescimento muito significativos, sendo nomeadamente a maior atividade económica exportadora do país, responsável por 52,3% das exportações de serviços e 19,7% das exportações total, contribuindo no cômputo geral para 8,7% do PIB português. É de facto muito importante para o país, mas também muito importante para territórios de baixa densidade, como estes em que nós nos encontramos, em que o Val de Poa se pode posicionar. Na verdade, a estratégia do Turismo 2027 apontou alguns ativos importantes para desenvolver a estratégia do turismo de Portugal, identificou entre os principais ativos as pessoas, como ativos únicos e transversais, ativos diferenciadores, nomeadamente o clima, a luz, a história, a cultura, o mar, aquilo que efetivamente nos distingue dos demais países, ativos qualificadores, em que entra nomeadamente a gastronomia e os vinhos e eventos artísticos, culturais, etc. E depois ativos emergentes, nomeadamente o lifestyle, o living e outros ativos desta natureza. Identificou ainda 5 eixos estratégicos de atuação, tendo como posicionamento valorizar o território, impulsionar a economia, potenciar o conhecimento, gerar redes de conectividade e, nomeadamente, visando naturalmente projetar Portugal. Quando estamos a falar de projetar Portugal, falamos sempre de Portugal como um território, como a autenticidade do destino, a autenticidade do país, e estes valores ou estes princípios já estão determinados, definidos pela Carta do Turismo Cultural, que apesar de datar de 76 ainda está muito atual nas suas premissas. E que, quando falamos em turismo cultural, falamos nomeadamente de um turismo respeitador das culturas, do ambiente, das pessoas, e que toda essa receita gerada verse nomeadamente a preservação dos recursos, quer seja de natureza patrimonial, quer seja de natureza ambiental. O nosso objetivo deste estudo é analisar os conteúdos dos reviews online, nomeadamente TripAdvisor, e de sites oficiais do Parque Arqueológico Val de Poa, da Fundação Poa Parque e também da Hotelaria da região. Isto porquê? Porque, na verdade, estes reviews dão-nos informação muito, muito importante do ponto de vista do visitante. O TripAdvisor, porquê que escolhemos o TripAdvisor? Porque, na verdade, afirma-se como ser um serviço mais popular e que a comunidade e de partilha em termos mundiais. É uma plataforma que pode e merece ser estudada e acompanhada pelos gestores das organizações e prestadores de serviços de viagem e de turismo, porque, na verdade, há aqui informação muito, muito importante e que poderá ser utilizada para a tomada de decisão. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Em termos de pontos fortes, de facto, é um recurso único, todos nós conhecemos o TripAdvisor, todos nós temos essa aplicação nos nossos dispositivos móveis. É de facto um recurso único, oportuno e popular, com opiniões e fotografias postadas pelos viajantes, que pode ser quase em tempo real, permite uma variedade de opiniões que se façam ouvir, que se façam
estas opiniões têm eco e formam adicionalmente funcionalidades de modo a que os utilizadores consigam reservar hotéis, voos, alugar carros, ou seja, temos aqui quase uma oferta muito bem estruturada dentro desta plataforma. Naturalmente há pontos fracos. Isto porquê? Porque as opiniões demasiado contraditórias, amei ou testei, poderão fazer com que se torne difícil a avaliação objetiva de um restaurante. Clientes insatisfeitos também é muito importante, usam nomeadamente o TripAdvisor como um meio de espalhar as suas más experiências. Existem muitas opiniões escritas que podem considerar pobres o seu conteúdo, portanto, ou seja, não podemos extrair muito mais, porque são definitivamente de escrita muito pobre, e depois opiniões positivas, falsas, misturando com opiniões honestas, que poderão criar confusão, nomeadamente do ponto de vista do utilizador. Porque é que os reviews volto ao ponto inicial, porque é que os reviews são importantes? Porque são eles que muitas vezes vão condicionar a compra, ou seja, a visitar o destino. Segundo Kotler, que tem uma larga experiência nesta área, diz que o processo de compra tem nomeadamente 5 etapas, todas elas muito bem identificadas. A primeira delas é a identificação da necessidade, ou seja, antes do processo de compra, começa assim que o consumidor sente uma necessidade e depois vai tentar perceber onde é que pode realizar essa necessidade. Isto pode ser através, uma pessoa poderá vir a frequentar um certo restaurante por vontade própria, através de um estímulo nomeadamente interno, ou simplesmente porque alguém lhe sugeriu através de um estímulo externo. Depois, passado essa primeira fase, há uma segunda fase que é a pesquisa de informação. Assim que o consumidor identifica a necessidade, ou seja, a primeira fase, eles tendem a pesquisar informação, a procurar informação para satisfazer esta sua necessidade. Aqui há 5 fontes de informação a que ele poderá obter esta informação. Fonte interna, ou seja, através de uma pessoa poderá recorrer a memórias, se já tiver satisfeito necessidades similares no passado. Fonte de grupo, consultando outras pessoas, tais como familiares, amigos, entre outros, ou comunidade. Fonte de marketing, ou seja, através de vendedores, publicidade ou embalagem. Fontes públicas, através de publicidade organizada, relatórios de pesquisa de empresas ou produtos, etc. Ou então, e ainda fontes experimentais, através de experimentação do respectivo produto. Depois temos a avaliação das alternativas. Depois deste processo, então, ele vai perceber, dentro do mercado, aquela oferta que há, qual é que são os produtos ou a marca que vão ao encontro das suas necessidades. Aqui há alguns critérios a ter em conta, nomeadamente o preço, a reputação, a garantia, as características do produto, o serviço, fidelidade, entre outras. Depois chega a fase quase final, que é a decisão da compra. Uma vez que o consumidor diminui a lista de alternativas, porque à medida que isto vão passando, seriando, as suas opções vão diminuindo, portanto vai fechando a sua lista de alternativas, e está na altura de fazer uma escolha. Ele poderá escolher adquirir o produto ou simplesmente não querer avançar para a aquisição. Se ele decidir adquirir, terá de decidir o quê, onde e quando adquirir. O consumidor poderá também adiar ou renunciar à decisão de aquisição, caso sinta que nenhuma das necessidades vá ser naturalmente satisfeita. E por último é o comportamento pós-compra. Este comportamento pós-compra também nos interessa muito, porque na verdade o processo não termina quando compra, continua no pós-compra, que é aí que ele vai muitas vezes dar a sua opinião, o seu testemunho, e na verdade nós sabemos que um cliente satisfeito pode repetir a experiência, um cliente maravilhado certamente que irá repetir e propagar uma imagem muito positiva da empresa, da instituição, já um cliente insatisfeito, por sua vez, poderá espalhar uma imagem muito negativa. Então, em relação à nossa área de estudo, nós estamos a falar do subdestino COA, que na verdade este subdestino é aqui, no fundo, criado, é muito associado com o Douro, porque nasce com um projeto muito concreto, com um momento histórico, na verdade, em particular, em que há uma descoberta das gravuras, que são situadas mais ou menos entre 94 e 95, e depois a criação do Parque Arqueológico, que foi a primeira fase, em 97, a declaração como as gravuras de bem de interesse público, interesse nacional, em 96, a classificação, a elevação ao património da humanidade em 1998 e mais tarde todo este território, todo este galardão é estendido a Ciega Verde. Ciega Verde é do lado espanhol, também se trata de um afluente da margem esquerda do Douro, que é o Rio Águeda, e portanto como há aqui uma identidade do ponto de vista da gramática figurativa, nomeadamente das gravuras do Paleolítico Superior, este galardão foi estendido mais tarde, em 2010, a Ciega Verde. Em 2011 houve a criação da Fundação Coaparque, isto porque
como dei nota inicialmente, primeiro foi criado o Parque Arqueológico, depois foi criada a Fundação e foi criado em 2010 o Museu do Coa. Trata-se de uma entidade, a Fundação Coa Parque, tem como responsabilidade de gerir, quer seja o Parque Arqueológico Vale do Coa, quer seja o Museu do Coa. A Fundação é uma entidade pública de direito privado, atualmente tem cerca de 42 trabalhadores, com muitos parceiros privados e também vários patrocinadores e mecenatos, tem um orçamento anual de 2,5 milhões e em termos de financiamento tem um financiamento dividido entre o Ministério da Cultura, o Turismo de Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente, o município de Vila Nova de Foz de Coa e a Associação de Municípios. Trata-se de uma área muito extensa, o parque, que estamos a falar de 20.000 hectares, 4 municípios, Vila Nova de Foz de Coa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeda. Há agora a pretensão de alargar-nos a um território mais a norte, também aqui fronteira no Douro, que é o Torre do Bom Corvo. Estamos a falar de uma galeria, da maior galeria ao ar livre, em que o homem gravou sucessivamente ao longo de 25.000 anos, portanto temos gravuras desde esse período até bem recente. Temos quatro locais abertos ao público, que é designada por Nascosa, Canal do Inferno, Ribeira dos Piscos e o Fariseu, e todas as visitas são feitas através de mediação cultural, ou seja, através de visitas guiadas, quer sejam noturnas e diurnas. Estas visitas podem-se realizar ao terreno através, nomeadamente, de viaturas todo terreno, caiaques, embarcação eletrosolar ou então através de percursos pedestres. Todo este projeto tem uma vocação cultural, científica, educacional e também turística. Em termos de slogan e de posicionamento, costumamos dizer, é uma instituição que serve a região, o país e o mundo. Estamos aqui assim nestes dois pontos negros, azuis, peço desculpa, por um lado temos, portanto, do lado português o Coa e do lado espanhol, lá da fronteira, temos então a Cega Verde, como estão a ver, é muito próximo aqui da região. Talvez seja melhor passar aos resultados da análise para ver se conseguimos reter o essencial. Sim, mas deixe-me só esta parte. O que nós entendemos é que o facto de existir um recurso patrimonial por si só, não per si é importante, mas não é o suficiente, não é o bastante. É fundamental existirem condições de acolhimento para a interpretação e para a atribuição do valor de todo este recurso patrimonial, e aí temos um recurso cultural, que por sua vez, este recurso cultural carece nomeadamente de divulgação e de promoção para entrar na oferta turística ou na oferta cultural. Depois vamos continuando, tem aqui algumas datas, só aqui algumas fotografias do museu. Estamos aqui a ver em termos de visitantes, de facto desde 2012 a 2019 houve de facto aqui um crescimento, com exceção de 2013, mas depois de 2020, como nós sabemos, devido à pandemia, tivemos aqui um decréscimo. Contudo, não foi, os meses de julho, agosto e setembro foram meses de muita procura, o que vieram no fundo até melhorar o desempenho em relação ao ano de 2020, que esta instituição teve encerrada de março a maio. Em termos de resultados das nossas análises, portanto, nós estamos a falar de uma região que tem cerca de 1.517 câmaras, distribuídas pelos 5 municípios. O município em que mais destaca o número de alojamentos, estamos a falar de Figueira de Castelo Rodrigo. Figueira de Castelo Rodrigo tem uma aldeia histórica aqui, Castelo Rodrigo, portanto é um município que está há muitos anos que já está desperto para estas questões do território, da promoção do cultural e de toda esta dinâmica. Em termos de análise e discussão dos resultados, porque é que nós sabemos que as plataformas de web, o uso da web, possibilitam uma interação e partilha entre os diversos utilizadores, partilhando as suas experiências. Elas, quando correm bem, efetivamente, há aqui um eco muito positivo, mas depois também, naturalmente, quando há aqui experiências negativas, também há uma tendência, de facto, a divulgar e a fazer, partilhar essas experiências. Muitas vezes os consumidores são incentivados a inserir os comentários na internet relativos à sua estadia ou experiência, partilhando assim esta informação com outros potenciais consumidores, criando um efeito marketing viral. Esta partilha depois vai influenciar na opção da compra ou no momento da compra daqueles que ainda estão no processo de aquisição dos produtos. Esta partilha de opiniões tem a forma de marketing old mold e pode revelar-se benéfica para as instituições ou, por outro lado, bastante inconveniente quando, como disse,
quando os comentários são menos positivos. Nós no nosso estudo analisámos o TripAdvisor, não é? Porque ele tem mais, é o exemplo de maior número de partilhas, tem 600 milhões de reviews em 2014, as reviews continuaram a aumentar e, portanto, uma das principais mudanças consiste no facto dos utilizadores deixarem de ser apenas consumidores de conteúdos e de informação para se tornarem também eles próprios produtor, quando partilha o seu conteúdo. Portanto, nós aqui, os consumidores podem deixar os seus comentários nos websites, atribuindo uma pontuação aos fatores mais ou menos apreciados, mas também outros comentários como fotografias do hotel, da região, por exemplo. Os hóspedes podem ainda partilhar informações entre si, de forma a influenciar outros viajantes. Na análise verificou-se que as unidades hoteleiras com mais pontuação se localizam nos municípios de Figueira Castelo Rodrigo, com 9.2 em 10 pontos, e os que apresentam pontuação mais baixa localizam-se nomeadamente em Vila Nova de Foscoa, com 8.57 em 10 pontos, tal como apresentamos aqui. Aqui está, não é? O valor mais baixo e o valor mais alto. Isto também é muito importante, esta análise. Porquê? O Parque Arqueológico, nomeadamente, nós temos, em termos de consumidores, como digo, há aqui muitas vezes associam o museu ao Parque Arqueológico, o Parque Arqueológico ao museu, portanto vemos isto aqui em conjunto. Os visitantes publicam comentários, nomeadamente o nome, tipo de residência, tipo de cliente, atribuindo um ranking numa escala de 1 a 5 a fatores como a localização, serviço ou limpeza, que depois resulta na pontuação média final. O Museu de Coa tem uma pontuação global, ou tinha, porque na verdade isto era um artigo que foi divulgado, ou preparado para o Congresso, para a primeira fase do Congresso, portanto tinha 4.5 em 5 pontos a 3 de outubro de 2020, distribuídas como excelentes e muito boas as suas classificações, sendo que 88% atribuíram essa ponderação, médias, fracas ou terríveis, cerca de 12%, o que mesmo assim tem pontuações muito elevadas, notando um grau de satisfação muito elevado por parte dos visitantes. Em relação ao perfil, o Parque Arqueológico Vale de Coa, Circuito de Arte Rupestre e Museu de Coa recebeu no ano de 2018 60 mil visitantes, um aumento de 36% em relação a 2017. O museu foi responsável por 53,4% e os sítios de arte rupestre por 10,5%. Os operadores privados tiveram nomeadamente um peso muito importante também, contribuíram para este aumento de 11%, e depois outros tipos de visitas, 24%. A viagem foi realizada sobretudo em família, casal, 77%, amigos ou em sozinhos, e apenas sozinho é um número muito reduzido. Realizou esta viagem, cerca de 1.8 realizou esta viagem em negócios, porque estes números são muito baixos, o que também é um indicador do território. Nós sabemos que o turismo de negócio, toda esta parte do negócio, estamos a falar de um território de baixa densidade, em que de facto este segmento é muito pouco expressivo, o que nota uma fragilidade do tecido empresarial desta região. Aqui estão alguns dados. Só mesmo para concluir. Exatamente. O que nós concluímos é que, de facto, há um novo posicionamento desse subdestino do Pô do Douro, é um posicionamento cada vez mais, segundo os nossos reviews, segmento médio-alto, há uma qualidade de excelência, que quem nos visita procura proporcionar experiências contextualizadas e que comunicam os valores regionais, nomeadamente a paisagem, os recursos endógenos e a paisagem cultural. E obrigada. Obrigada, Ana. Peço desculpa por esta pressão, mas de facto já que é muita. Vamos com algum atraso e de facto também, enfim, para depois termos tempo para todas as comunicações e para também os outros intervenientes não estarem sujeitos ainda a mais pressão, temos que gerir, enfim, com alguma parcimónia o tempo que nos é aqui a dar. Eu não estou a ver